A gente pode começar agora. Muito boa noite a todos que estão aqui presentes na nossa live, nossos civilizados hoje. Sejam todos muito bem-vindos. A gente sabe que a construção civil é uma das áreas que se mantém serviços essenciais no governo, e a gente sabe que a construção civil continuou as atividades durante a pandemia, e a gente sabe também que a parte dos hospitais de campanha tem-se muito evidente nessa parte de pandemia como algo fundamental no tratamento dos pacientes, né? E a gente fica pensando qual é o papel da engenharia no combate à Covid-19 e qual a experiência que a gente pode ter no futuro com tudo isso que a gente está tendo hoje. E para ajudar a gente nessa reflexão, nós trouxemos o Eduardo Barella, que é CEO da Progen. A Progen construiu 11 hospitais de campanha no Brasil inteiro, como o Eduardo vai falar hoje. São especialmente o Hospital de Campanha do AMB e o Hospital de Campanha do Pacaembu, em São Paulo, os mais importantes, e como ele vai falar, são hospitais que são referência para a construção de novos hospitais de campanha até aqui. E a gente agradece a presença dele, a gente agradece a Progen por todo o contato. E eu vou passar a palavra agora ao Eduardo. Seja muito bem-vindo e apresente essa. Legal, Lucas. Bom, eu que agradeço o convite. Muito obrigado por ter feito o convite, muito obrigado pela oportunidade. É sempre muito rico a gente poder falar um pouco sobre a nossa experiência nos hospitais de campanha, que acaba sendo um tema tão importante, mas ao mesmo tempo tão controverso. Eu fiquei muito feliz com o convite de vocês, né, por se tratar por serem estudantes de engenharia, por estarem interessados no tema, e obviamente que no curso, né, dos próximos anos, aí vocês vão ter que fazer opções sobre qual caminho seguir, né? Eu, de uma certa forma, acabei não tendo muitas opções. Meu pai meio que me obrigou. Eu sou segunda geração da Progen, né? A Progen é uma empresa brasileira, tá? Fundada no final da década de 80, e eu assumi a companhia em 2009, ainda muito jovem, e tenho feito desde então uma mudança, né? Uma ampliação da nossa oferta de serviços muito relevante. A empresa nasceu como uma empresa de projetos, executando projetos, primeiro para o setor de mineração, depois expandindo para outros setores, e ao longo dos últimos anos, né, na minha gestão, nós ampliamos a nossa oferta, e hoje a gente faz serviços de construção, serviços de manutenção de alta complexidade, e também temos participações em alguns ativos, e um deles é o Pacaembu. Nós somos concessionários do Pacaembu, né? Então, hoje a Progen é uma empresa de um bom porte, é uma empresa com mais de 3 mil funcionários, com muitos engenheiros, né? Então, assim, é uma dinâmica muito interessante poder compartilhar com vocês também essa experiência da forma como o engenheiro pensa. Eu sou administrador de formação, apesar de tocar uma empresa de engenharia, convivo com o engenheiro o tempo todo, e acho, assim, uma formação muito completa, né? Hoje nós somos a maior empresa de capital 100% nacional, né? O mercado sofreu muito nos últimos anos em função de todas as crises, e as empresas do nosso porte acabaram sendo adquiridas por empresas internacionais. Então, hoje a gente tem muito orgulho de ser a maior empresa de capital 100% nacional, né? E como é que surgiu essa questão do hospital de campanha? Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo me faz, assim, né? Como é que isso começou, assim? E
o que acontece é, como eu comentei com vocês, né, nós somos concessionários do Pacaembu, né, nós ganhamos a concessão do Pacaembu e começamos a operar o Pacaembu no dia 25 de janeiro deste ano. A gente tem uma série de planos para o projeto do Pacaembu, eu acho que não é muito fora aqui a gente discutir isso, e nós estávamos aqui recém entrando no complexo, né, quando a questão, né, do coronavírus é uma questão que se tornou global, a OMS declarou pandemia, e a gente foi vendo essa coisa chegar, né, até muito próximo de nós. Obviamente que, como todo executivo, né, você começa a ter que pensar um pouco em quais vão ser os impactos no teu negócio e a criar cenários para poder endereçar isso. Já nesse momento, né, o que a gente começou a observar, né, é que havia esse fenômeno dos hospitais de campanha, né, mundo afora. Então a gente observava esse fenômeno na China, observava esse fenômeno na Espanha, e a gente começou a observar esse fenômeno e falou assim, cara, o que é essa questão do hospital de campanha, né? E aí a gente começou a refletir um pouco sobre isso. Um pouco antes da gente conceber essa ideia, os próprios estádios aqui de São Paulo, né, a Arena Corinthians, o Allianz, o Morumbi, eles fizeram manifestações também a respeito do interesse em ceder o espaço para o combate, mas aquilo não era uma coisa muito completa, né? E aí, né, eu tenho aqui no próximo slide, nós em 2016 fomos a principal empresa que montou um negócio que no inglês chama-se overlay, que são as estruturas provisórias que você monta e desmonta para os Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro, tá? Um contrato muito grande, muito relevante. E aí, no ano passado, em 2019, nós fomos convidados pelo governo peruano e nós executamos 11 arenas dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos em Lima, né? Então, são estruturas, e como vocês podem ver aqui, elas são estruturas que são montadas e desmontadas por um propósito específico, tá? Só que uma coisa com a magnitude, né, de jogos, seja de olímpicos ou pan-americanos, né, elas são magnitudes relevantes, né, e que exigem muito planejamento, muita engenharia por detrás. E mais do que isso, eu costumo brincar, todo mundo pode falar, vou construir um shopping, vou construir um prédio, mas assim, você não consegue, você pode atrasar um dia, 2 dias, mas você não consegue atrasar um jogo olímpico, né, Jogos Olímpicos, porque os compromissos de TV são tão grandes que o Comitê Olímpico Internacional, você não é capaz de atrasar 1 minuto da sua implantação. Então, assim, o senso de planejamento e organização para você entregar um evento dessa magnitude, né, que tem muita mídia envolvida, ele é muito relevante. Então, a gente tinha essa experiência de fazer coisas com um senso de urgência de prazo muito grande. A gente tinha a experiência de montar estruturas provisórias e falamos, putz, será que a gente não consegue fazer o hospital de campanha aqui? Né? E aí a gente começou, então, a ter um pouco dessa discussão internamente. E aí, como é que a gente vai conceber isso? Vamos conceber com uma tenda internamente, mas assim, sempre faltava uma peça, né? E eu acho que uma das coisas, que a primeira coisa que eu gostaria de destacar, que eu acho que foi muito importante para nós, e que eu acho que é muito importante como lição, é a gente, de fato, entender quais são as nossas competências, né? E assim, hoje a gente vê muito na imprensa essa discussão um pouco, né, o pico da curva, não é o pico da curva, usa medicamento A, usa medicamento B, tem muitas discussões polêmicas, né, a gente vive hoje num mundo muito polarizado, etc, essas coisas acabam tomando um tom muito alto, mas a grande verdade para mim é o seguinte, ninguém sabe como tratar o vírus, nem mesmo os médicos, é novidade para todo mundo. Então, seria muita ousadia nossa querer conceber uma estrutura para tratar uma coisa tão desconhecida sem ter a competência para isso. E aí, eu acho que a grande felicidade que nós tivemos foi que nós tínhamos a ideia, nós tínhamos um esboço do que fazer, e eu, então, peguei o telefone e liguei para o presidente do Einstein. Falei, olha, a gente tem uma relação com o Einstein, por uma série de coisas aqui já relacionadas ao Pacaembu, o Einstein já está aqui dentro do Pacaembu, prestando alguns serviços, etc. E aí eu falei, nós estamos com essa ideia, e nós queríamos discutir ela com vocês. Ele falou, olha, acho ótimo, vamos discutir. E aí, cara, aconteceu um fenômeno fantástico, que eu acho que
somente também uma empresa com a magnitude do Einstein, com um senso de responsabilidade social, né, pode fazer. A gente, já no dia seguinte, depois de eu ter conversado com o Sidney, a gente fez um workshop aqui no Pacaembu, que foi um workshop de umas 12, 13 horas. E, cara, nesse workshop a gente assim, discutiu absolutamente tudo que deveria conter um hospital de campanha. E foi muito interessante, porque eles falaram assim, olha, é uma coisa que você tem que entender muito a questão de como você vai tratar a troca de ar, você tem que ter uma questão de paramentação, desparamentação que é muito rígida para você não infectar todo mundo. E aí, a nossa experiência como empresa de engenharia, com a cabeça de fazer projeto, porque eu costumo brincar, o que é você fazer projeto, né? Projeto é um conjunto de atividades predecessoras e sucessoras. E algumas delas têm uma inter-relação. Se você atrasa a predecessora, você impacta na sucessora e você acaba não realizando ela, né? E quando a gente começou a entender o arcabouço operacional para tratar a doença com a nossa cabeça projetizada, e aí, obviamente, com os nossos arquitetos, com os nossos engenheiros, etc., a gente conseguiu, eu diria para você que em 72 horas, que foi entre a gente conceber a ideia, ligar para o Einstein, ter o Einstein aqui, a gente conseguiu conceber e falou, cara, essa eu acho que é a abordagem de como fazer um hospital de campanha. Então, assim, aqui tem um senso também de empreendedorismo, né, cara? De falar, cara, assim, existe uma oportunidade, vamos abraçar essa oportunidade. E aí, né, obviamente que não nos restava outra coisa a não ser ir na prefeitura e falar, olha, peraí, estou aqui com o Einstein, estamos pensando em fazer um hospital de campanha, que tal? Né? E aí, rapidamente, a gente foi à prefeitura, a prefeitura, então, colocou a necessidade que eles enxergavam de mais leitos do que apenas os 200 leitos que nós fizemos no Pacaembu, né? Falou, olha, a gente acha que pelas nossas contas, a gente já está fazendo algumas estatísticas aqui, a gente vai precisar de alguns, talvez 2.000 leitos, e aí a gente escolheu a AMB e rapidamente a gente colocou isso de pé, né? Então, assim, tudo isso aconteceu em questão de dias, menos de uma semana, e eu acho que, assim, a grande sacada aqui foi, de fato, a gente ter concebido o nosso conhecimento, né, na construção de estruturas provisórias, com o conhecimento operacional do Einstein, com essa questão de fazer uma abordagem rápida e muito ágil, né? E aí, o que aconteceu é que, assim, cara, foi um tsunami, eu acho que na vida de todo mundo, porque o projeto foi um projeto que tomou, né, uma proporção enorme, porque assim, as pessoas não estavam fazendo, tinha muita gente discutindo o tema, mas não tinha ninguém de fato fazendo, e no final das contas, a gente, em pouco mais de 60 dias, nos primeiros 60 dias da pandemia, nós fizemos 11 hospitais de campanha em 9 diferentes cidades do Brasil. E aí, foi um fenômeno maluco, assim, cara, porque depois de uma semana de montagem, que a gente estava no processo de montagem do hospital de campanha do Pacaembu, eu comecei a receber ligação assim do ministro da Saúde, de governador de diversos estados, todo mundo querendo falar, cara, o que vocês estão fazendo, né? E aí todo mundo começou a vir no Pacaembu para entender o que de fato aqui estava sendo feito. Então, no final, a gente fez 3.215 leitos em 11 hospitais em 9 cidades diferentes. Então, foram mais de 100 mil metros quadrados construídos, mais de 22 mil metros de tenda, né? E esse é um número, de fato, muito, muito relevante, porque nós também conseguimos fazer tudo isso, né, em um prazo médio de entrega de 13 dias. Então, assim, quando a gente concebeu a operação, a gente tinha muito claro conosco que é o seguinte, cara, isso aqui precisa ser feito de uma maneira célere, porque a cada dia que a gente antecipa na entrega, são vidas que podem estar sendo salvas, né? Então, assim, esse foi todo o pano de fundo, né, para a construção, para a formatação desse modelo dos hospitais de campanha, né? E aí, né, entra um pouquinho o que a gente falou, cara, o que a gente vai fornecer aqui, né? Então, assim, a nossa competência é fazer engenharia, né? Então a gente pode fazer a engenharia e fazer a implantação como um todo, né? Então a gente começou a fornecer toda a infraestrutura, e essa infraestrutura inclui toda a parte de hidráulica, ar-condicionado, elétrica, etc. E em alguns lugares a gente também faz a parte de facilities, né? Eu não sei se vocês, enfim, se os nossos ouvintes aqui, eles
Então, se vocês têm, por exemplo, facilities na faculdade, etc. e tal, mas a gente também fez facilities, a gente fez um protocolo de como fazer a manutenção, porque, assim, tinha uma série de dificuldades, né? Uma dificuldade, por exemplo, assim, fazer manutenção numa infraestrutura que é uma infraestrutura que está infectada, tem paciente doente. Como é que você atrai gente para isso? Você tem que também ter todos esses protocolos, né? E aí eu volto a dizer, essa experiência da engenharia em você fazer projetos, você pensar no sequencial de como executar um projeto, ela é muito importante para você pensar em como abordar, né, uma construção tão ágil como essa, tá? Então, a gente então tem o fornecimento de toda a infraestrutura, e em alguns lugares a gente ampliou um pouco essa atuação. Por exemplo, aqui no Pacaembu, a gente fornece toda a parte de alimentação, toda a parte de segurança, todo o fornecimento de gases hospitalares foi nosso, né? Então a gente também teve que rapidamente entender uma cadeia de parceiros, né, que pudessem estar conosco nessa empreitada. E, de novo, eu acho que a gente foi muito, muito feliz em tudo isso, tá? Bom, continuando um pouco, né, depois desse pano de fundo, cara, assim, uma coisa muito importante, né, sobre a questão dos desafios, que é um pouco essa parte que eu queria tocar agora, né? Muita gente pergunta assim, mas quando você copia e cola, você fez o Pacaembu, você copia e cola, e eu sempre costumo dar a resposta, olha, sim e não. Sim, porque o arcabouço operacional é o mesmo. Não, porque as condições da infraestrutura do local, elas variam de caso a caso. E aí, né, tem coisas muito interessantes que aconteceram no meio do caminho que as pessoas às vezes não sabem, né? Que é um pouco dessa questão aqui das condições de execução. Nós fizemos o único hospital que foi implantado com pagamentos do governo federal, foi em Águas Lindas de Goiás. E aí o ministro me ligou na época e falou, olha, vocês estão fazendo o Pacaembu, a gente quer discutir com vocês o projeto, porque a gente precisa fazer um em Águas Lindas de Goiás e a gente vai colocar a Anvisa com vocês. A gente teve uma enorme discussão com a Anvisa, que, na verdade, até levou depois a Anvisa a fazer uma nota técnica específica sobre metodologia para a construção de hospital de campanha, e eles, então, cederam um espaço para a gente. Só que quando eles cederam um espaço para a gente, eles falaram, olha, o espaço aqui está cedido, tem uma infraestrutura terraplanada, etc., né? E a gente foi lá e recebeu, assim, não dava tempo de você verificar o local. E os caras não fizeram drenagem no local. No meio da construção, caíram 2 dias de chuvas torrenciais e simplesmente tudo ficou alagado. O que hoje é uma coisa boa, porque a gente poderia ter alagado o hospital com o hospital montado, né? Mas que na época foi um pouco desesperador. Então, assim, isso também nos alertou muito para a questão da infraestrutura ter sido um grande problema. A gente teve esse problema em Goiás, assim como nós executamos 60 leitos numa cidade no Pará chamada Breves, que fica na Ilha do Marajó. E a gente chegou lá de balsa com o nosso pessoal até lá. Então, assim, tinham condições de execução muito complexas. Mas talvez, e é o primeiro item aqui da apresentação, né, uma das coisas mais polêmicas, até mesmo no campo da discussão com o órgão que nos contratava, era a questão da ausência de normas específicas. Por quê? Né? A ABNT, ela preconiza as normas técnicas da execução da engenharia, etc. E você tem também a Anvisa, que tem, né, todo o procedimental para a construção de hospitais. Né? Só que ninguém nunca falou do hospital de campanha. Assim. A pergunta é, o que é um hospital de campanha? Ele se assemelha a uma infraestrutura fixa, permanente? Não. Ele é alguma coisa que você compra de prateleira? Também não, porque você tem um projeto por detrás. Então, ele é um híbrido que não tinha uma norma específica. E você também seguir a norma, muitas vezes significa você não fazer no prazo e não fazer no custo para um negócio que é temporário. Então, assim, a gente também precisava fazer barato, porque aquilo lá ia ser desmontado e ia ser passível de muito questionamento mais à frente. Né? Então, a gente falou, cara, como é que a gente vai abordar isso? E a gente, então, começou a construir, considerando algumas normas que eram possíveis, e aquelas que não eram possíveis, a gente foi fazendo adaptações e dando as razões. Falou, olha, nós não estamos seguindo a norma aqui, por isso, mas nós estamos aqui levando em consideração esses aspectos, que são aspectos que protegem a construção. Né? E isso foi muito bem interpretado por todo mundo que nos contratou, e depois muito pela Anvisa. Tanto eu já mencionei isso, que a Anvisa, depois de tudo isso,
ela gerou uma nota técnica específica para os hospitais de campanha, que é muito parecida com o arcabouço que nós abordamos no nosso projeto, né, do Pacaembu, que acabou sendo, assim, de fato, o grande modelo, porque foi o mais inédito, etc. Né? Então, assim, a ausência de normas foi uma coisa muito interessante. E é muito louco isso, né? Porque isso traz, né, à tona uma discussão que muita gente fala, pô, cara, a gente consegue fazer rápido, né? A gente consegue fazer bem feito. A engenharia no Brasil, tá? E eu digo isso porque a Progen tem experiência de ter atuado em mais de 25 países. A gente, enfim, vocês viram o Peru, e a gente já trabalhou muito fora do Brasil, né, pelo nosso know-how técnico. A engenharia do Brasil, ela é muito respeitada, né? O mundo inteiro sabe que o engenheiro brasileiro é muito bom. A formação é muito boa. Nós somos um país com dimensões continentais, muito rico, né, de todas as commodities e, enfim, tem muita engenharia por detrás, a gente tem grandes indústrias aqui, né? Então, a gente conseguiu, né, endereçar isso de uma maneira, eu acho que muito, muito interessante, e que nos deu muita segurança depois ter essa documentação toda da Anvisa, né? Outro aspecto importante, que foi um desafio, além da questão, como eu já disse, do prazo, né, de você ter um projeto que não é um projeto no nível de detalhamento, da logística, da infraestrutura, da norma, é esse arcabouço jurídico, né? Por quê? Porque, assim, eu recebi todos os governadores, eu tive com o presidente em Águas Lindas, com o ministro, enfim, ministro da Saúde eu tive com 3 já, né? Porque eles mudaram tanto nesse meio tempo que eu já tive com vários. Mas, assim, e todo mundo falava, no Brasil a gente consegue fazer tão rápido quanto os chineses, né? E de verdade, a gente consegue fazer, né? O nosso problema é a enorme burocracia que você tem para poder desenrolar as coisas. E aí entra um pouco a questão do meu último item, que é o arcabouço jurídico, né? Porque nós temos hoje órgãos de controle que são tão rígidos que eles engessam muito a execução dos trabalhos e faz com que os trabalhos sejam muito alongados, que tenham várias discussões na justiça, etc. Então, esse arcabouço jurídico, ele trava muito a implantação. No nosso caso, né, nós estávamos também vivendo um regime, né, de excepcionalidade, porque nós estávamos trabalhando numa questão de calamidade pública, que permitia uma contratação direta. Então, assim, também fazer isso de modo a você conseguir dar segurança para empresas, que você não ia ter questionamentos lá atrás, foi uma coisa muito, muito importante ter entendido e ter se preocupado com isso. E aí, de novo, considerando o público que está nos assistindo, né, que está aqui nos escutando, eu acho que uma coisa importante do ponto de vista do engenheiro, e o engenheiro tem muito essa cabeça, né, de olhar um pouco, né, as condições de contorno ali, mas olhar todas as equações e olhar um pouco, meio que a gente brinca, dentro da caixinha, né? Mas eu acho que, assim, ter essa visão mais holística do processo como um todo e se preocupar com o arcabouço jurídico, se preocupar com todas essas questões que foram aqui já amplamente discutidas, ela é muito importante para que o engenheiro se destaque, né? Que é essa visão global do todo, né? O engenheiro acaba sendo uma atividade, a engenharia acaba sendo uma atividade muito técnica na sua execução. E eu acho que uma das coisas muito importantes, e talvez a engenharia civil seja a que mais tenha isso, tá? É um pouco dessa visão um pouco mais, né, mais fora da caixa. E eu digo da engenharia civil, porque a gente lá na Progen tem várias engenharias, né? Tem a civil, tem mecânica, tem engenharia de processo. Aí eu tenho, dentro do processo, eu tenho especialistas em processos minero-metalúrgicos, em utilidades, né? Mas tem atividades de apoio, por exemplo, como atividade de planejamento, que é uma atividade super importante num negócio como esse, que geralmente é executada pelo engenheiro civil, né? Então eu acho que, de novo, ter essa visão um pouco maior do que não só do problema que está sendo executado, ela é muito importante para o engenheiro e, em especial, para quem depois lá na frente tem ambições de carreira na empresa ou também empreendendo de alguma forma, né? Então, eu acho que essas foram as questões assim principais que eu destacaria sobre a execução dos projetos, né? Aqui eu coloquei um pouco do slide do que nós executamos, né? E tentei aqui também colocar algumas, a gente chama aqui de conquistas, mas eu acho que são destaques de cada um dos projetos, né? Então, como eu coloquei, nós fizemos
200 leitos no Hospital de Campanha do Pacaembu, né, no prazo de 11 dias. Desde o período que a gente começou a fazer a construção aqui até entrar o primeiro paciente foram 17 dias. E é óbvio que depois do hospital montado, você tem que fazer toda a parte de sanitização, você tem que preparar as farmácias internas, todo o interior do hospital você tem que preparar, né? E nós conseguimos fazer isso de fato num prazo que nos orgulha muito, né? E assim, eu tô agora no Pacaembu e é muito assim, cara, eu costumo dizer que eu sou um privilegiado, porque assim, cara, eu trabalhei em Jogos Olímpicos, estou fazendo hospital de campanha, que é um negócio que vai ficar para a vida inteira, então assim, são coisas que vão de fato marcar, né, a minha carreira, a história da empresa, e é muito gratificante você ver aqui, né, as pessoas saindo, sendo salvas, de fato tem um aspecto muito legal. E o Pacaembu foi muito importante por tudo isso, né? O que vocês vão notar também nos projetos é que a gente tem 2 tipos de locais de implantação, basicamente. A gente tem são estruturas cobertas, são estruturas de tenda, né? E você tem estruturas que já são preparadas, centros de convenção ou ginásios. A grande diferença de uma e de outra é toda a questão da parte da infraestrutura existente e o fluxo operacional que a gente desenhou para o hospital e, obviamente, a questão da preparação da infraestrutura. Então, por exemplo, numa estrutura de tenda, né, a gente começa fazendo a própria tenda, fazendo, ou seja, o estaqueamento das estruturas que sustentam, né, a tenda, depois você estaia essa tenda, depois a gente entrou com a construção, considerando um piso elevado, tá? Esse piso tem entre 10 e 30 centímetros, dependendo do piso que entregam para a gente, às vezes você tem que colocar um piso para poder ajudar a nivelar, porque não dava tempo de terraplanar, não dava tempo de fazer uma preparação, né, do local. E aí, por debaixo desse piso, a gente joga uma tubulação, que era uma tubulação flexível, que te faz o sistema todo das utilidades serem tratados separadamente. Porque o Einstein, quando veio para cá, falou, cara, não dá para você colocar o excremento do cara contaminado e você jogar na rede pública, você vai contaminar a rede. Você precisa tratar isso separado. Então, a gente tem grandes bags num sistema americano que você coloca, né, e faz toda a parte de utilidades ser tratada separadamente. Aí você faz a parte de utilidades e aí depois você faz o quê? Você começa a montar as divisórias internas. Essas divisórias internas, do ponto de vista do layout, elas já são preparadas para receber a infraestrutura de gás e a infraestrutura de elétrica. E aí depois você começa a fazer a finalização do piso, tá? E aí depois a colocar o mobiliário e fazer todos os testes, né? Toda a parte de comissionamento do sistema dos gases hospitalares e da parte elétrica, né? Então, quando a gente começou a fazer os projetos, assim, muitos deles não dava tempo de você ir ao local, tá? Tiveram hospitais aqui que, assim, quem nos contratou mandou um layout e fotos da condição do terreno e a gente concebia aquilo aqui no escritório em um dia e meio, junto com o time de arquitetura, considerando a abordagem operacional, de novo, que foi concebida junto com o Einstein. E aí depois a gente pegava o avião e a gente fretou o avião para levar material, equipamento, gente, né, para o Pará. A gente levou 80 pessoas e, assim, alugamos hotéis inteiros, assim, cara, é uma operação de fato de guerra, né? E aí a gente conseguiu construir. Então a gente fez o Pacaembu em 11 dias, tá? Uma coisa que pouca gente sabe, mas nós construímos também nesse ínterim 32 leitos de UTI no bloco D do Albert Einstein, aqui no Morumbi, tá? Então, assim, pra gente foi ótimo, porque não é nem para tratamento do Covid específico esse aqui, mas, assim, é um leito de UTI, um leito mais complexo, e a gente conseguiu fazer em 13 dias. E eles ficaram, assim, super... Cara, uau, né? Que loucura. E nós fizemos 1.800 leitos no AMB, que é o maior hospital, né, de campanha do Brasil. Nós fizemos em 26 dias. E aí, quando a gente fez esses 3 aqui em São Paulo, né, nós fomos chamados pelo governo do Pará, e o governo do Pará nos contratou para 720 leitos. Então, foram 420 leitos em Belém do Pará, e nós fizemos eles em 9 dias. Tá? É uma estrutura de um centro aqui de convenções. Depois disso, a gente fez ainda, tá, Santarém,
Santarém, nós fizemos 120 leitos, e Marabá, outros 120 leitos, tá? Também com coisas, com distâncias muito complicadas, com abordagens bem complexas. Em Santarém, por exemplo, o governador acabou insistindo tanto que ele queria que a gente fizesse já num local pronto, mas que era um local com tenda. E a tenda, quando a gente percebeu, estava toda furada. A gente teve que começar a refazer obra civil de infraestrutura de utilidades, enfim, arrumar muita coisa. Então, foram muitos percalços que a gente teve no meio do caminho. E o último que a gente fez para o governo do Pará foi em Breves, como eu falei, que é um local bem pequenininho na ilha do Marajó, um desafio logístico assim enorme, né? Depois do Pará, nós fizemos concomitantemente o Hospital de Águas Lindas de Goiás, que foi, né, o único hospital até agora do governo federal, né? Lá são 200 leitos, e nós fizemos, ao mesmo tempo, o hospital de campanha, tá, para o governo do Piauí, no Ginásio Verdão, que é um ginásio concessionado lá pelo governo, lá no Piauí, 103 leitos. E repare aqui, né, essas estruturas cobertas, né, por exemplo, o Piauí, 8 dias, né, nós fizemos. Aqui no Pará, né, que eu já coloquei para vocês, 9 dias em Belém, né? Então, assim, a gente, de fato, foi muito, muito ágil. E aí, por fim, né, os últimos hospitais que nós atuamos, nós fizemos mais um hospital no Pará e um no Maranhão, que foram para o município, porém foram custeados pela iniciativa privada, né? Então, a iniciativa privada nos contratou e nós fizemos, então, esses 2 outros hospitais, e como vocês podem ver, todos em regiões bem de difícil acesso, etc., né? Então, essa é um pouco da nossa experiência na questão dos hospitais de campanha, né, ao longo desses dias, desses primeiros 70 dias, né? Agora já se passou um pouco mais. E hoje, como é que nós estamos, né? Esses projetos todos, eles foram contratados como uma locação de uma infraestrutura temporária, ou seja, você monta e depois de 4 meses você desmonta. Coincidentemente, todos os nossos contratos têm 4 meses de duração, e nós fazemos a manutenção dessa infraestrutura. Ou seja, nós temos times em cada uma dessas localidades, né? E a gente tem aqui no escritório uma central de serviço compartilhado, aonde eu pego e eu consolido todas as informações e eu sei tudo o que está acontecendo nos hospitais. Então, é um trabalho em conjunto com o ente público, é um trabalho em conjunto também com o operador hospitalar, né? Porque às vezes ele precisa fazer adaptações local, melhorias, etc., coisas que precisam ser, enfim, arrumadas, e a gente tem um time de manutenção que atua 24 horas, 7 dias por semana. Então, essa é a nossa experiência nos hospitais de campanha. E aí, Lucas, eu não sei se você, antes das perguntas, talvez tenha alguma questão pessoal que você queira colocar, etc. Mas, enfim, a ideia é um pouco trocar com vocês essa experiência. Obrigado, Eduardo. A gente vai abrir aqui para as perguntas do pessoal mandou no QR Code que está na live do Facebook. Vou começar aqui com uma que mandaram, que, no geral, os hospitais de campanha tratam de casos mais leves. Aí a pessoa pergunta como funciona a logística para transporte de pacientes para unidades mais completas em casos mais que se agravam no hospital de campanha. Ótima pergunta, cara, porque essa coisa foi uma coisa que também ela evoluiu no período, sabe? O que aconteceu? Ninguém sabia aonde a gente ia chegar. Eu acho que, na verdade, a gente não sabe isso até hoje. Tenho convivido muito com médico e escuto coisas diferentes dos próprios médicos. Mas o fato é, quando nós concebemos o projeto do Pacaembu, o nosso racional, considerando a curva naquele momento, era que o hospital de campanha seria um local que não seria um hospital que eles chamam de portas abertas, ou seja, você não chegaria para poder se internar, e que ele trataria casos que eles chamam de baixa e média complexidade. Tá? Então, o que acontece? O município
ou o Estado mandaria para o hospital casos de baixa e média complexidade. Por quê? Porque a infraestrutura para você tratar um caso de mais alta complexidade deveria ser tratada no hospital já existente, com a infraestrutura fixa. O que acontece? Acontece que os hospitais começaram a ficar lotados. E aí começou a haver a necessidade de a gente transformar alguns leitos em leitos mais em semi-intensivos. Então, quando a gente concebeu o Pacaembu, a ideia era, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 200 leitos e para cada 100 leitos, nós vamos ter 92 leitos, tá? Então, para cada 100, nós vamos ter 92 de baixa e média complexidade e vamos ter 8 de leitos mais complexos, que a gente chama de leito de estabilidade. Então, qual que era o racional? Você traz o cara para cá, que é o cara que está ou infectado, mas não está agravado, ou o cara que está com suspeita, mas não foi ainda testado. Se alguém se agrava aqui, antes dele ser transferido para o hospital, se ele piora, ele tem um leito de estabilidade. E aí ele pode ser ali, né, tratado ali para dar uma sobrevida para ele, e aí ele é transferido daqui, tá? Então, assim foi concebido. Qual a diferença de um leito e de outro? Os leitos de baixa e média complexidade, que a gente chama de leito de observação, são leitos que tinham uma infraestrutura de elétrica e de gases hospitalares só com oxigênio. As infraestruturas de estabilidade, elas tinham oxigênio, vácuo e ar comprimido. E aí ligavam os respiradores ali, tá? Só que, por isso, a pergunta é interessante por quê? Com o passar do tempo, os hospitais foram ficando lotados. E aí foi havendo a necessidade da gente adaptar alguns leitos. Tanto que, se você olhar o hospital de campanha do Pacaembu, ele tem 200 leitos e tem 16 leitos de estabilidade. Já o hospital de campanha de Águas Lindas de Goiás, os 200 leitos já são de estabilidade. Porque como você já está lotado na ponta, você tem que... Hoje, a gente vê os casos graves sendo tratados no próprio hospital de campanha. Então, essa foi a dinâmica estabelecida. Como é que funcionava? Não era um hospital de porta fechada, nenhum deles. Então, assim, a municipalidade ou o órgão do Estado tem um regulador que regula as vagas nos hospitais. Então, em São Paulo, por exemplo, a autarquia hospitalar, ela mandava para o Pacaembu. Então, ela tem uma central, ela fala, olha, estou com o paciente agravado no Tatuapé. Olha, tem 17 vagas no hospital de campanha do Pacaembu. A ambulância está levando para aí. E aí a gente já se prepara com a infraestrutura para receber o paciente. E agora a gente já sabe, o paciente está agravado, não está agravado, tem comorbidade, não tem comorbidade. Então, toda a chamada, ela é centralizada. E a pergunta é interessante porque também tem que ter uma forma de pensar como tratar isso. Então, a autarquia hospitalar do estado ou do município, ela concentra a necessidade e ela dispara para os hospitais, seja ele de campanha ou não. Então, a gente recebia dessa forma, mas eu acho que muito interessante é, de fato, notar que a gente concebeu como padrão, né, para cada 100 leitos, 8 de estabilidade, e isso foi avançando com o tempo e essa proporção mudou bastante, né? Mudou muito em função, né, do agravamento dos casos no Brasil. A próxima pergunta aqui é: por que você acha que o hospital de campanha de Wuhan teve uma relevância midiática maior que o do Central Park ou do Pacaembu? Cara, bom, eu de verdade, assim, nunca medi um pouco essa questão da relevância midiática, assim, o que aconteceu, por exemplo, o hospital de campanha do Pacaembu, a gente foi capa do New York Times, entendeu? Cara, a gente foi nos nossos números internos aqui que a gente recebe de pesquisa, né? Eu vi assim um destaque para o hospital de campanha do Pacaembu enorme. Eu acho que o Wuhan teve um destaque porque, obviamente, acabou sendo o centro da pandemia, né? Assim como na Espanha também, né? Onde tudo começou, né? Agora, assim como eu vi que na Espanha também tiveram hospitais de campanha que fizeram alguns encerramentos, e tiveram alguns vídeos que viralizaram, etc., né? Porque, assim, isso acaba sendo uma grande história por detrás, né?
Então, assim, criam quase que um romantismo. O Pacaembu tem essa coisa do fetiche de ser um lugar de futebol, um lugar de alegria, que trata doente. Isso cria um fetiche na cabeça das pessoas, né? Agora, talvez o RAN, na percepção, enfim, de quem fez a pergunta, né, de novo, tenha tido essa relevância, porque de fato foi lá que, enfim, as coisas parece que de fato começaram, etc. Né? Agora, uma coisa eu acho que interessante, e a gente olhou muito, assim, eu não sei como é que foram feitos os hospitais de campanha lá fora, né? Mas a percepção que eu tenho quando eu olho a construção, mesmo na China, tá? É que eles não têm a complexidade operacional do nosso. Me aparenta que é tipo assim, uma cama para o cara repousar, porque o cara não tem para onde ir. E o nosso aqui, se vocês olharem, enfim, eu acho que mais à frente a gente vai poder conseguir divulgar mais imagens, porque hoje a gente tem muita gente sendo tratada, mas a gente, na verdade, tem uma infraestrutura para tratar clientes em estados agravados, com respiradores, com infraestrutura elétrica, com infraestrutura de gases hospitalares, que não era o que aparentava acontecer nos outros lugares, mundo afora, onde eu vi os hospitais de campanha. Ok. Tratando de um hospital, as pessoas estão perguntando como é feito o esgotamento sanitário e a coleta de resíduos. Você comentou, se pudesse dar uma aprofundada um pouquinho maior sobre isso. O que eu falei, né? A gente teve essa discussão, essa discussão e a discussão, na verdade, de ar-condicionado são duas discussões bem amplas, assim, né? A gente trabalha num sistema de bags, né? Então, a gente tem toda uma infraestrutura das utilidades que são feitas em dutos flexíveis, numa tecnologia americana, e aí você deixa isso, né, colocado, né, numa estrutura de bag, e diariamente é feita a coleta disso para dar a destinação adequada junto com os resíduos hospitalares que já são, enfim, coletados pela municipalidade. Tanto que, assim, eu fiz a infraestrutura, mas a coleta do resíduo, o próprio órgão público é quem faz, porque ele já faz essa destinação adequada, então ele já tem contrato com as empresas, etc. Né? Então, a gente tem que, de fato, segregar isso para você não contaminar a rede de esgoto, né, da cidade. Então, a gente usou essa tecnologia de fora e ela é feita de uma maneira toda segregada. Você citou a criação de novas normas, né, e de referência com os hospitais pela Anvisa. Aí perguntam o que mudou nos processos de construção depois dessa norma, dessa normalização, no caso. Essa norma técnica, ela preconiza as melhores práticas para a construção de uma estrutura temporária para um hospital de campanha. Então, ela é específica para isso. Não significa que os hospitais vão ter esse, vamos dizer assim, esse afrouxamento, né, mais à frente, né? Algumas coisas que foram colocadas, por exemplo, tinha muito uma discussão, né, quando a gente começou a fazer os hospitais, com relação à troca de ar. Se você tem um cara infectado dentro da infraestrutura do hospital, como é que você faz essa troca de ar? O cara vai você vai trocar o ar por fora e aí, você está jogando o ar, né, contaminado no ambiente. E aí, olha, não, então você tem que tratar o ar de uma maneira específica. E quando a gente foi avançando, a gente viu que, na verdade, a contaminação também não acontece assim. Você está no mesmo ambiente, peguei, entendeu? Então, a gente foi tratando que essa rigidez, a especificidade do ar, com tratamento do filtro específico, ou com pressão negativa, etc., ela era feita somente nos locais de estabilidade, no local onde... Porque o problema a contaminação está muito quando você vai ali entubar o cara, quando o cara expele, né? Por que as pessoas usam máscara? Porque a contaminação está ali, está no salivar, etc., né? Então, a gente foi deixando mais leve a infraestrutura do ponto de vista, por exemplo, na parte de ar-condicionado, né? A outra questão muito relevante é a questão elétrica, né, desse hospital, né? A Anvisa preconiza que quando você tem uma queda de energia, você tem até 16 segundos para essa energia se reconectar. E tem alguns locais que não tinha infraestrutura de elétrica pronta 100% para isso. A gente tem o hospital de campanha do Pacaembu está ligado 100% no gerador, né? E aí quando você vai passar esses cabos,
né? Como é que você vai tratar esses cabos? Você vai envelopar esses cabos? Você vai fazer uma obra civil para envelopar os cabos? Ou você vai fazer uma proteção mecânica passando por debaixo da tenda, né? Então a gente falou, olha, não dá tempo da gente pegar e fazer e dutar isso aí, colocar os cabos, etc. A gente tem que fazer uma proteção mecânica e conectar nos geradores para poder ligar rápido, senão eu não consigo ligar o hospital, né? Porque, de novo, caminho crítico de engenharia. Se eu tivesse que fazer isso tudo por baixo e fazer uma construção para isso, eu não subia a tenda, não colocava piso, atrasava todo o meu sequenciamento do planejamento da obra. Então a gente falou, não, eu não posso mexer na infraestrutura do local. Eu vou fazer uma proteção mecânica nisso, vou jogar debaixo da tenda e vou conectar nos geradores. Então, quando a gente concebeu o projeto, né, eu falei muito, né, de quão importante foi o Einstein nessa questão toda de pensar a operação, mas tem também a logística externa do hospital, que é muito importante, né? Quer entender aonde o gerador vai estar alocado, para como você vai passar os cabos, para você poder gastar menos dinheiro com cabo, né? Tem duas questões super importantes em todo o hospital que pouca gente fala, que são os tomógrafos e os containers morgue, porque morrem pessoas aqui e você tem que ter um container refrigerado, porque você tem que ter uma infraestrutura de elétrica específica para isso. É um container pesado, você tem que entender se o solo aguenta. Então, os nossos calculistas vêm calculando tudo isso e você tem que pensar no fluxo da operação, não só interna, mas como da operação de toda a infraestrutura para o hospital funcionar. Você comentou também sobre a parte de burocracia no Brasil, principalmente nessa parte de construção. Isso tem melhorado ou está deixando a desejar no Brasil nos últimos anos? Putz, Lucas, cara, assim, é muito complexo você fazer uma construção no Brasil, assim, né, cara? Assim, se não fosse o regime de excepcionalidade, de calamidade pública, de fato, nenhuma dessa construção teria acontecido nesse prazo, tá? Eu acho que, assim, cara, o que acontece é que, infelizmente, os quadros técnicos, eles acabam sendo poucos, tá? E muitas vezes mal remunerados, né? Na contrapartida, os órgãos de controle, todos eles são grandes e melhor remunerados. Então, você tem mais gente controlando do que gente te ajudando a fazer a construção. E essa é uma questão importante, né? É óbvio, né, cara? A gente vive num país democrático, você tem que ter controle, eu sou super a favor, de fato, da gente ter os controles, etc., né? Mas quando você compara com a China, é muito mais complicado, porque você tem uma voz de comando só e a coisa, de fato, acontece. Então, assim, é muito complexo, né, a questão da obtenção de licenças, né, a questão da obtenção depois dos alvarás. Você tem muitos, né? Você tem muitos stakeholders para administrar, né? Você pensa, por exemplo, um projeto como o do Pacaembu, né? Uma das questões importantes para nós foi que a prefeitura limitou o prazo de aprovação do projeto em 1 ano, porque isso, se eu não conseguir aprovar em 1 ano, eu estou perdendo anos da minha concessão, estou perdendo receita, estou diminuindo o retorno sobre o meu investimento, né? E o que acontece é que projetos como esse são muito complexos. Se o investidor não tem essa segurança, ele não coloca dinheiro, né? Por quê? Porque ele fala, cara, até para você aprovar na Secretaria do Verde, né, na CET, porque tem impacto viário, né, pegar a licença do Corpo de Bombeiros, os órgãos de patrimônio, cara, você vai demorar anos, e quando que eu vou retornar meu dinheiro, né? Então, assim, infelizmente, nós ainda estamos num período muito burocrático. E eu acho, Lucas, que assim, obviamente que eu acompanho o mercado de construção bastante, acho que um sinal que a gente precisa repensar as coisas é quando você observa o Ministério da Infraestrutura, tá, que é conduzido por uma pessoa muito competente, mas que está dando muitas obras para o Exército fazer. Inclusive foi matéria recente, acho que da Folha ou do Estado, enfim, a imprensa falou um pouco sobre isso, que, né, a engenharia do Exército tem feito muitas obras para o governo federal. E aí, isso tem dado celeridade, né? E o ministro tem se destacado por entregar obra com celeridade. Mas muitas vezes, por quê? Com o Exército você não tem a licitação, você está discutindo aprovações, né, dentro do mesmo órgão, então muitas vezes elas são feitas de uma maneira muito mais expedita, mas quando você é privado, é muito difícil. Então, assim, eu acho que a gente está piorando ano após ano, apesar da gente ter aí uma série de locais, e São Paulo especialmente, tentando desburocratizar isso, mas está muito longe do ideal e isso impacta muito
né, na melhoria do nosso ambiente urbano de um modo geral e no apetite dos investidores. Isso afasta investidores no país, com certeza. Eu vou lançar aqui a última pergunta. A gente tem muitas perguntas ainda, mas o tempo tá curto. É uma pergunta do Leonardo Freitas. Qual o custo financeiro de se manter mensalmente um hospital de campanha, envolvendo logística, saneamento, energia, materiais e etc.? Então, Leonardo, é difícil essa resposta, porque depende de cada infraestrutura, né? Por exemplo, a infraestrutura, o que depende? Depende, por exemplo, do número de leitos de estabilidade. Leitos de estabilidade eu gasto mais com gases hospitalar, né? Depende da infraestrutura que eu estou, né? Se eu estou numa infraestrutura existente, né, eu tenho já uma série de facilidades que uma outra infraestrutura não tem. Mas, assim, de um modo geral, eu não costumo fugir das minhas perguntas, isso acaba variando muito, o que eu quero dizer é isso. Mas, na média, o custo disso, ele acaba variando entre 6.500, 7 mil reais, os mais baratos, até algo em torno de 16 mil reais, os leitos mais caros, né? Isso, valor por leito, por mês. Então, esse é mais ou menos o valor de custo, tá, do hospital de campanha. E aí, como eu disse, isso depende. É área coberta ou área descoberta? Tem mais ou menos lei de estabilidade? A energia é provida pela rede pública ou a energia é provida pelos geradores? Né? Infraestrutura, né? Onde nós estamos? A gente está num local muito afastado ou estamos num local próximo? Então, assim, depende de uma série de coisas, porque, assim, muita equipe a gente leva, eu tenho que pagar adicional para todo mundo, as lideranças todas ficam em hotel, usam carro, ficam para lá e para cá, isso tem um custo, né, grande, mas o valor, em geral, se você pegar os contratos, ele tem esse range, né, por leito, por mês, que eu acho que é um bom referencial aí para o Leonardo que fez a pergunta. Eduardo, muito obrigado pela sua presença, pelas suas explicações. Acho que o pessoal pôde aprender muito sobre algo tão importante na nossa realidade atual. A gente agradece também a todo mundo que acompanhou a gente, assistiu essa live, mandou as perguntas para a gente. O SEC agradece a todos vocês e fiquem atentos às nossas redes sociais para mais eventos, mais informações interessantes. E muito obrigado, Eduardo, mais uma vez, pela presença, pelo contato. E é isso. Valeu, Lucas. Obrigado pelo convite mais uma vez. Aqui tenho aqui o nosso site para quem quiser conhecer um pouco mais da empresa, obter maiores informações do hospital de campanha. Enfim, a ideia foi dar passar uma abrangência grande de como foi o processo como um todo, que eu acho que tem muito interesse. E, enfim, estamos aí à disposição. Foi um prazer falar com vocês. Boa sorte para todo mundo aí na continuidade do caminho universitário e depois nas escolhas futuras aí, tá bom? Valeu. Muito obrigado, muito boa noite a todos.